Olá, vozes maravilhosas! Se você acredita que sim, é possível aprender a cantar como é possível ensinar, este é o seu canal. E hoje nós estamos assim duplamente felizes porque estamos estreando o quadro Fala Fono. E qual é a minha alegria de ter e de conseguir a sorte, que não é sorte, é uma conquista de ter essa profissional com a gente. A doutora Cristiane Lira, incrível, maravilhosa, estudiosa. Eu te acompanho assim, eu não te vejo. Você consegue fazer outra coisa na vida? Porque só faz curso e tem filho e tem o marido. Obrigada por estar aqui. O prazer é todo meu, Márcia. É um prazer ter sido convidada e ter sido escolhida para fazer parte desse quadro. Muito legal. Doutora, eu queria começar com algumas perguntas muito comuns. Muito comuns. Olha, qual é o papel fundamental da fono na vida de um cantor? Onde que a fono faz diferença? Então vamos lá. A fono, ela cuida da saúde vocal. Então, ela vai dar para o cantor a melhor voz possível, sem o menor esforço, com uma maior resistência, uma maior qualidade. Nem todo cantor nasce cantor. Aliás, nenhum cantor nasce cantor. Ele vai aprendendo ao longo da vida. Grande parte dos cantores vão aprendendo de uma forma que é imitando o outro. E às vezes eles fazem alguns ajustes que são prejudiciais à voz, e isso a gente vai ajudar bastante. Aqueles cantores que já têm um professor de canto tão bom quanto você, às vezes tem algumas dificuldades e algumas necessidades em ter alguns ajustes, e a fono também vai ajudar o professor de canto nisso. Então, basicamente, a gente trabalha com saúde vocal e aperfeiçoamento da voz. Por isso, gente, que aqui comigo, na minha aula, no nosso canal, nós não trabalhamos jamais sozinhas. Eu não sou fono, eu sou professora de canto. Então nós temos que ter uma equipe, é aquela coisa da equipe multidisciplinar. Exatamente. Um ajuda o outro, um comanda a área que tem que ser, né? Então a gente sabendo dessa verdade, a gente oferece muito mais. Para os nossos cantores, para os seus pacientes. Bom, eu agradeço então a você por estar aqui de novo, porque eu vou perguntar muita coisa. Olha, sabendo então da necessidade e principalmente da tranquilidade em ter uma fono na rotina da profissão do cantor, chegamos aí a uma conclusão. Como você disse, dessa forma, cada um tem um jeito, cada um vai ter assim, uma fisiologia diferente, vai aprender de uma forma diferente. Então, de acordo com o que você me falou, o tratamento é muito individual. É difícil a gente dar dicas tão gerais e generalizadas. Olha, o que eu faço para minha voz? Eu não sei, eu não te conheço. Isso confere? Isso está certo? Confere totalmente. Cada ser é um, cada voz é uma. E a gente precisa de avaliar esse cantor, às vezes até junto com o professor de canto, para a gente entender, como fonoaudiólogo, o que o professor de canto quer daquela voz, para só então a gente começar a traçar alguns planos e alguns exercícios individualmente para aquele cantor. Pois é, essa é uma verdade, gente, mas olha, como a gente sempre quer, uma das coisas que a gente sempre como ser humano tem é aquela ansiedade e vontade de saber um segredinho, sabe? Aquele segredinho, mas a gente já sabe que é difícil, é muito particular, mas, doutora, existe alguma coisa ou algum exercício diário ou algum exercício assim geral que todos poderiam fazer? Assim, uma coisa assim que não vai fazer mal para ninguém e que realmente pode ajudar a voz de alguém, mesmo que você não o avaliou. E se a pessoa tiver com a voz legal? Claro, existem alguns exercícios que todos podem fazer. Um som muito legal é o som do Z, que é um som fricativo, e ele faz uma massagem ali na prega vocal. Porque a prega vocal é um músculo, mas esse músculo é revestido por um epitélio, é como se fosse aqui a manga da blusa da Márcia. E esse epitélio, a gente pode massagear ele com alguns exercícios. Então, o som do Z é super fácil, todo mundo consegue fazer e qualquer pessoa pode fazer. O que a gente tem que prestar atenção é no fluxo de ar e na intensidade que a gente está fazendo esse exercício. Então, nós vamos fazer isso, a gente já está fazendo uma massagem muito boa ali na mucosa da prega vocal. E você pode fazer isso por umas 10 vezes. E aí, com esse som ainda, a gente pode alongar essa prega vocal e, à medida que a gente vai alongando, essa prega vocal vai drenando. Então, se tiver algum inchaço, se você não dormiu bem, se você teve alguma crise de refluxo que a prega vocal está mais inchada, esse alongamento da prega vocal, o alongamento é quando a gente faz do grave para o agudo, ele vai drenando um pouquinho essa prega vocal. Então, a gente pode fazer
Sons dos Zs são muito bons. Vibração de língua e vibração de lábio também pode ser feita assim nesses sons. Algumas pessoas não conseguem fazer. Então, se você não consegue fazer, não force fazer. Preste atenção se você está sempre colocando força aqui na laringe no aparelho fonador. E outro que todo mundo pode fazer é um pouquinho de exercício de ressonância. Então, nós vamos fazer o som do M, pode ser da mesma forma, subindo e descendo também. Esse som todo mundo pode fazer, sempre tomando cuidado. Não é num volume alto, a intensidade não é forte e sem força nenhuma aqui na laringe. Porque se você põe força, você está sobrecarregando. E o Z, você disse que a gente pode fazer 10 vezes. E o som do M também? Também, então, pode ser feito. Faz 10 vezes o som retinho, 10 vezes subindo e descendo, que você já vai estar drenando um pouquinho essa prega vocal. Ao longo do dia, você pode fazer isso umas 5, 6 vezes. Ótimo, olha, pessoal, de uma forma que você entendeu e uma coisa que é mais difícil, a gente não saber quantas vezes deve ser feito um exercício, já está muito claro agora pra gente. Deixa eu ver o que mais que eu posso te perguntar. Eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar de falar é de cuidado básico, porque às vezes as pessoas ficam tão nervosas, eu não sei cantar e eu não consigo, e minha voz não me responde. Às vezes é uma falta de algum cuidado tão básico que está fazendo alguma coisinha ali que impede a flexibilidade dessa prega vocal. Às vezes o problema não é no dom ou no talento e a pessoa está ali sofrendo, se rebaixando até porque não tem talento, e a coisa é outra. Então vamos falar de cuidado básico? Vamos, cuidado básico da voz, o primeiro é a hidratação. A gente precisa estar com esse aparelho todo hidratado. Lembra que eu falei aqui, usando a blusa da Márcia, é um epitélio que vibra e ele precisa de estar lubrificado. E essa lubrificação tem que ser fluida, ela não pode ser grossa. E aí a gente entra com a hidratação. Então a gente tem alguns tipos de hidratação. A mais importante é água. Ingerindo água. Então a gente tem que ingerir 2 litros de água por dia. Essa hidratação é uma hidratação indireta, porque ela não passa pela prega vocal. A água vai para o estômago e é a corrente sanguínea que leva essa hidratação ali na prega vocal. Por isso que a gente chama de indireta. Então a água é o mais importante. Água de coco é muito bom também, porque ela hidrata rápido. E a gente pode fazer também uma hidratação indireta com nebulização. A nebulização é uma hidratação direta do trato vocal, porque a gente está aspirando aquele soro fisiológico e só o soro fisiológico, nenhuma medicação. E ele vai hidratar diretamente o trato vocal. Então essa é uma coisa, hidratação. Outra coisa é a alimentação. A gente precisa ter uma alimentação saudável para até evitar de ter alguma crise de refluxo, para deixar essa movimentação de diafragma intercostal, toda essa musculatura de apoio respiratório muito bem, sem estar com aquela coisa estomacal, né? Então sabe o que eu vou te pedir? Eu vou pedir para você voltar com a gente algum dia, para você fazer um quadro só da parte de alimentação, antes, depois, como é que faz, você comeu Combinado. O quê? Combinado? Vou pedir ajuda do Nutri. A equipe multidisciplinar. Exatamente. Então, água, alimentação, sono e tão importante quanto esses cuidados básicos é fazer o treinamento vocal e aquecimento e desaquecimento da voz, é muito importante. Também vamos falar sobre isso em um momento especial, porque cada corpo é diferente. E aí, e o aquecimento? Mas não vai ser agora não, daqui a pouco em outro quadro a gente volta falando então de alimentação, falando de aquecimento. E você sabia que muita gente que chega aqui na minha sala, claro que você sabe, nem se dava conta da necessidade de um desaquecimento, né? E às vezes as pessoas desvalorizam mesmo o desaquecimento, né? Porque já acabou a performance, né? Então eu não vou desaquecer. Só que o desaquecimento te prepara para a próxima performance. Para a próxima performance. Pois é, então estamos chegando ao fim da estreia do nosso quadro, hein, gente? Que vai voltar aqui muitas vezes, porque aqui a voz é possível. Bom, nós estivemos com a doutora Cristiane Lira. E no próximo vídeo que ela estiver com a gente, ela vai explicar, além de tudo isso que a gente comentou aqui, você viu que eu já te convoquei para muita coisa, sobre rouquidão. Olha só, tipos de rouquidão. Não é só uma coisa, não é uma coisa, a rouquidão não é uma coisa que você fala assim, ó, eu tô rouca, eu vou fazer isso.
Tem várias coisas que fazem essa rouquidão acontecer, então, por isso mesmo, várias maneiras de se cuidar de uma rouquidão. Então, a importância de uma fono, a importância de conhecer a sua voz, porque às vezes você está rouca por causa de uma coisa e trata pensando que é outra coisa. Não vai adiantar. É verdade. Né? Então, muito obrigada por trazer para a gente o que a medicina tem para nos ajudar. E daqui a pouco a gente está de volta aqui no Fala Fono, doutora Cristiane Lira. Obrigada. Beleza? Acabou.